Olá, tudo bem com vocês? Gente, estou aqui com a Eliana Leite e estamos começando a nossa quarta temporada já, Eli? Quarta temporada. Oi, Dri, Nossa! Oi, amor, tudo bem? tudo bom? Então vamos lá. Quarta temporada e a gente vai por 6 episódios falar de escritores famosos. E a Eli selecionou para o episódio 1 Vitor Hugo. Qual foi a frase que você escolheu, Eli? Conta e me fala um pouquinho por que você escolheu essa frase. Então, quando eu estava procurando as frases dele, né, eu me deparei com essa, que é: não ter nada para fazer é a felicidade das crianças e a infelicidade dos anciões. E essa frase ficou ali martelando na minha cabeça, porque eu acho que é muito interessante você comparar crianças com os mais velhos, né, os velhos, os idosos, e esse nada para fazer. Por que que é a felicidade para a criança? Porque o nada para ela seria uma liberdade. E por que que para o idoso não é? É a infelicidade, né? Então, Me porque explica um pouquinho melhor, até para eu entender, quando você coloca essa questão de para criança não fazer nada é liberdade. porque a criança, acho que a criança, o não fazer nada é não ter obrigação, é ter a liberdade de fazer o que ela acha que ela tem que ela quiser. O não fazer nada ela pode inventar, né? Então dá, sei lá, espaço para criatividade. Então falando de adolescente, né? Falando de criança mesmo. Porque se falar para a Uhum, criança ficar aí sem fazer nada, ela vai inventar alguma coisa para fazer, né? sim. Agora, acho que para o idoso, eu tô pensando assim, bem no idoso assim, não no idoso ativo, né, talvez, mas um idoso que começa a perder habilidades, começa a ficar sozinho, não fazer nada é bem, deve ser perto da morte, assim, sabe? É isso que eu pensei, o começo da vida, o fim da vida, e esse nada tem pesos diferentes, né? Entendi. Então vamos lá, como é que eu O vejo que que você isso, né? acha? O que eu acho? Eu acho que por um período, como você disse, a criança não tem as obrigações, ela tem realmente uma certa liberdade. Mas eu já tive a experiência de cuidar por uma semana, mais ou menos, quando as minhas sobrinhas eram pequenas. Uhum, A agenda delas era tão fechada, com tanto compromisso, quanto de uma pessoa que trabalhava. Então, eu lembro que sim, naquela semana eu não consegui praticamente trabalhar porque eu tinha que levá-las de um lado para o outro. Era inglês, era natação, era a escola, era o high school, era, sabe? Eu lembro que elas tinham um ritmo muito grande. Então eu vejo no começo, realmente como você falou, no começo da infância essa não preocupação, mas eu também vejo hoje nessa geração que a gente vive, nessa idade que a gente vive, a gente também está sobrecarregando as é, crianças desde muito cedo, com né? muitas atividades, Com né? Se não dá muitas espaço para a criação. com muitas atividades. E por que isso? Existe uma preocupação de um futuro melhor, de uma escola boa, a gente entende tudo isso. Mas eu lembro da minha infância, não tinha toda essa sobrecarga, Não, né? Não tinha. Então, eu lembro que eu sempre gostei de muita coisa de menino, então eu empinava pipa, andava de rolemã, brincava de casinha também, mas era menos. Então, eu acho que tem esses aspectos para a gente olhar, né? E eu acho que para os pais olharem também, de sim. uma forma saudável, essa ocupação dos filhos, Uhum. né? Eu acho que medindo talvez um pouco melhor. Eu tenho contato, então, com adolescentes que optaram em não fazer uma determinada, por exemplo, não fazer o inglês, né? Uhum, Porque começa tudo a ficar tudo muito obrigatório, né? exatamente. Então, eu acho que tem uma boa medida da formação que os pais têm que dar nesse mundo que a gente está, realmente é extremamente competitivo, com também deixar cada fase da vida ser vivida. Eu acho que cabe aos pais Exatamente. também olhar isso, né? Cada fase da vida ser vivida da forma
como é boa para aquela fase, proveitosa para aquela fase. Então, aí a gente já pegou a infância, já pegou aí a adolescência, né? Aí a gente entra no mercado de trabalho. Então, as pessoas entram em diferentes idades aí, algumas pessoas, dependendo da classe social, entram muito mais cedo, outras mais tarde. Perde-se um pouco dessa infância, desse aproveitar, se você entra no mercado de trabalho, mas é um ciclo normal da vida de sobrevivência, né? Exatamente. A gente tem que ir. E também é sempre muito puxado. Eu me lembro quando eu fiz a faculdade, eu não sei, depois conta um pouquinho como é que foi para você fazer, mas eu me formei muito cedo, então eu era a mais nova da faculdade, da minha classe. Tinha uma menina com acho que 2 meses mais nova que eu, então eu me formei em psicologia, uma faculdade de 5 anos. Eu tinha acho que 21 anos. E eu fiz o 4º magistério junto com o 1º ano da faculdade, junto com os estágios à tarde. Aí no segundo ano, aí no segundo ano eu fui à noite para a faculdade e trabalhava 2 períodos dando aula. E assim é a vida de muita gente. Eu lembro que minha mãe, eu chegava para trabalhar, entrava às 7 da manhã para um trabalho, e chegava em casa depois da faculdade mais ou menos meia-noite e pouco. Minha mãe, a gente não se via. Eu me recordo que ela sentava no vaso sanitário enquanto eu tomava banho, para que a gente conversasse. Eram os poucos minutos que a gente tinha, porque também eu apagava, né? No dia seguinte eu tinha que acordar muito cedo para poder estar na empresa às 7 horas. E isso é a vida de tanta gente, e com muito mais sacrifício até do que eu tive. Eu sou privilegiada. Então a gente tem que olhar isso, né, Eli? Eu tenho certeza que também você teve uma dedicação. Como é que foi para você? Na verdade, a mesma coisa, né? Entrei na faculdade cedo, né? Com 17 para 18, e acabei também com 21. E logo que eu saí, eu estava estagiando também no 4º ano, 5º ano. Antes eu dava aula de inglês, então eu estava sempre muito ocupada, né? Fazendo coisas. E mesmo estudando muito, porque faculdade de Direito você tem que estudar demais, né? Então, assim, não fazer nada para mim era um final de semana e olhe lá, porque tinha sempre prova, trabalho, não sei o quê, namorado e todas essas coisas, né? E quando eu me formei, eu fiquei alguns meses meio que decidindo se eu ia prestar concurso ou se eu ia trabalhar, não sei o quê. Aí apareceu a oportunidade da DHL, eu entrei acho que eu tinha 22 anos, né? Que Essa fase eu acompanhei dela. E aí depois foi só trabalho, né? Aí inventa curso, inventa MBA, inventa pós, inventa especialização. E essa é a vida de todo mundo, alguns com mais dificuldades, outros com mais facilidades. Então, essa questão do tempo, né? Vamos falar do tempo ocioso, a gente tem que acabar criando, né, Eli? Eu acho que a gente tem que destinar tempo para isso. Você trabalha muito, você consegue, por exemplo, o domingo tirar para você? Eu atualmente eu tenho praticamente... Não, atualmente sim. Não, eu atualmente tenho conseguido não trabalhar só de domingo, né? Então, assim, um dia da semana, sabe? Você consegue tirar para estar com você, com a família, fazer alguma coisa que te dá prazer. Isso é importante para você recarregar. Então, criar estes momentos. Porque o que eu vejo hoje, as pessoas muito baratinadas e trabalhando praticamente 24 horas por dia. Então, eu recebo recados no meu WhatsApp. Olha, eu queria saber sobre constelação às 10h30 da noite. Não, eu acho, Adri, que com a pandemia piorou. As pessoas não estão conseguindo administrar o tempo com esse negócio de ficar em casa, online, enfim. Então, acho que deu uma piorada, porque as crianças também, que não vão para a escola, que não estão mais... Talvez algumas, sim, em certa medida agora, com alguma reabertura, mas, no geral, estão em casa, né? Não conseguem mais interagir tanto quanto antes com outras crianças. Então, tudo é isso, é o exagero, que era fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, e aí você tem ou ficar confinada, né? E você tem que ir aprendendo a destinar tempo para o que é importante para você. Exato. Né? Eu acho que essa frase nos reflete muito isso.
E aí eu queria jogar já isso porque a gente não está mais com muito tempo, eu queria jogar isso para os idosos, Anciões, né? Para os idosos. Como é que é hoje se aproximar de uma idade onde você vai perdendo as funções na sociedade, né? Então, para as pessoas que trabalham a vida inteira, essa parada, então minha mãe é uma pessoa que está sofrendo com essa parada, porque ela não pode mais ir para as lojas, né? Ela, por causa da idade, e fica perdido com essa falta de funcionalidade, sim. falta de servir, falta de trabalhar, falta da rotina de acordar. Então, Acho que isso é uma infelicidade mesmo, porque a pessoa se sente inútil, né? Exatamente. Então, o que eu queria alertar muito são as famílias entenderem este momento desses idosos, né? Porque não é fácil, né? Não. A gente, por amor, vai tentando proteger, né? A gente, por amor, vai falando, não pode deixar que eu faço, não pode deixar, não vai se expor, não. E não só em época de pandemia, né? E aí você Então, vai incapacitando a pessoa, né? exatamente. E aí, aí o pai vai no supermercado e a gente fala assim, mas comprou tudo errado. Eu ouvi isso outro dia, Meu né? pai vai no mercado, minha mãe só reclama. E na realidade é uma forma dele estar se prestando o serviço, se Exato. colocando a cara para fora, sendo útil de alguma forma na medida do que sabe, do que pode, né? Então eu acho que as pessoas deveriam olhar para esses momentos dos idosos com muito carinho e entender que Sim. não é fácil, né? Tem que ter paciência também para o tempo deles, que é diferente do nosso. Vai fazer mais devagar, mas não pode tirar da mão. E você sabe que eu venho de uma família muito elétrica. Eu sou a mais calma da família. Por incrível que pareça. Para quem me conhece, quando eu falo isso, as pessoas não acreditam. Eu sou a mais tranquila da minha família. A minha avó, hoje ela está com 100 anos, ela devia de Nossa. ter uns 85. E minha mãe percebeu que ela estava ficando ociosa com algumas coisas. Ela sempre fez crochê e etc. Uhum. E minha mãe começou a perceber. Então, minha mãe comprou uma máquina de lacinho, para fazer lacinho para lingerie, e deu para ela matéria-prima, máquina. A minha avó botava meta. Tipo, eu vou fazer 4.000 por semana, por exemplo. Essa era a meta Uau. dela. E olha que coisa boa manter a cabeça ocupada, Uhum. né? Manter a cabeça com meta. Ela tinha uns Sim. 85, E você assim, para vê. mais, para mais. Então, eu acho também que tem essa questão das pessoas não desistirem, né, delas mesmas. Isso mesmo. Eu tava dando, a gente está terminando mais uma turma do Spiritual Thinking, e tinha uma moça jovem mais ou menos assim da minha idade, mais nova, eu acho. E a gente percebe assim uma resistência em sonhar, uma resistência em projetar alguma coisa boa. E eu falei assim, olha, não desista de você, tem Uhum. muita vida. Então, eu acho lindo a gente cultivar isso na gente hoje, desde sempre, para que a gente consiga chegar numa idade de idosa, né? Com essa Sim, gana, com de certeza. sonhar, com essa gana de fazer as coisas. Eu acho que é mais ou menos por aí que seria o recado de hoje, Eli. O que Isso, que você é não acha? exatamente, que é não é porque você chegou numa idade X que você não pode mais viver, né? Ou sonhar. Nunca parar de Sonhar, sonhar. planejar, eu acho a coisa mais linda do mundo. As pessoas às vezes entram numa faculdade com 60 anos, Sim, né? Tem gente com 60 anos que quer ficar só no sofá. Quer dizer, a mente para, a mente atrofia, tudo atrofia, gente. O cérebro atrofia, né? exatamente. Eu lembro uma vez na história da minha vida, eu fiquei 1 ano desempregada. Foi 1 ano perto daquela época do Plano Collor que tirou dinheiro do Uhum. mercado, né? E eu fiquei 1 ano desempregada. Eu sentia em mim um baixar de raciocínio.
E eu sou uma pessoa que sempre li, sempre fiz muita coisa, né? E a minha mente está sempre funcionando. Então, você imagina uma pessoa que para de se exercitar, que larga da vida. Eu acho que a gente podia deixar essa mensagem final. Viva a vida até o último momento, até o último suspiro, até a última possibilidade, gota, né? Exatamente. Porque a gente não sabe quem vai antes. Isso é uma coisa que eu sempre comento, a gente não sabe. Na verdade, o que eu falo é não morra antes de morrer de verdade, sabe? Eu acho que é isso. E aí inclui a questão dos filhos e família olharem com amorosidade, mas também de uma prontidão da pessoa querer estar ativa, querer fazer as coisas. Acho que é isso, Eli. E aí, fechamos? Fechamos. Temporada 4, episódio 1, frases de escritores famosos. Vitor Hugo, não ter nada para fazer é a felicidade das crianças e a infelicidade dos anciões. É isso? Isso aí. Tá bom. E se você gostou, se inscreve no nosso canal, Eliana Leite e Adriana Vico. Tá bom? Muito obrigada. Beijo enorme. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.